Programa do Gusta. Oferecimento Grupo Sterce. Qualidade e confiança. Pantera, Instituto que faz história. RP Blindagem. Confiança, segurança e excelência para você e sua família. E BMW Agulhas Negras. O puro prazer de dirigir. Olá você ligadinho aqui no canal ABC, canais 527 da Claro e 609 da Vivo. É sempre um prazer tê-lo aqui no programa do Gusta como meu telespectador, minha telespectadora. E hoje, vou deixar aquele mistériozinho do começo do programa de sempre. Nosso convidado hoje é de peso, ele que é mestre em Direito pela USP, ele é tabelião do primeiro cartório aqui de Santo André. Então você aí de casa que é da região do ABC já sabe quem que é, né? Fica matutando aí na cabeça de vocês, pensando, porque daqui a pouquinho eu vou revelar o nosso convidado de hoje. E antes de eu partir para o nosso programa do Gusta, eu tenho aquela super dica para você aí de casa que está buscando performance, alto nível e luxo integrado em um carro só. Você está precisando de BMW Agulhas Negras, então roda esse VT. Como vocês puderam ver aí no VT maravilhoso da BMW Agulhas Negras, estamos com um VT novo da Valentina, que ela é embaixadora da marca, então um abraço a todos da equipe BMW Agulhas Negras. E agora, voltando para cá, porque esse merchan da BMW Agulhas Negras foi maravilhoso, mas o nosso convidado de hoje é melhor que esse VT, você acredita? Ele, que é mestre em Direito pela USP, eu já estou aqui pensando quais perguntas maravilhosas que eu posso fazer para o nosso convidado de hoje. Então, com vocês e para vocês, sem mais delongas, Thomas Nosch. E aí, Thomas, tudo bem, meu amigo? Está, que Belezinha? prazer. Obrigado, que honra tá tê-lo aqui, hein? viu? Obrigado por ter aceito esse convite. Tenho certeza que o bate-papo de hoje vai fluir assim maravilhosamente Se bem. Deus quiser. Muito obrigado mais uma vez e a todos vocês. Maravilha estar aqui no programa do Gusta. Obrigado. Casa é sua, fica à vontade. Obrigado. Tem aguinha aí na nossa canequinha do Gusta, essa canequinha super estilosa aí que temos. Excelente. Então, eu tenho certeza que o bate-papo de hoje vai ser maravilhoso. Aí, ó, o Thomas já tá bebendo aguinha na canequinha do Gusta, maravilhoso, né? Dá até um Linda. gostinho melhor, Ó. não dá? Aí, ó. Maravilhosa, linda. E Thomas, pra gente começar, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Como eu citei no começo do programa, você é mestre em Direito pela USP. Como é que surgiu essa sua vontade e essa sua vocação de ir para a área do direito? Gusta, eu quero mais uma vez aqui agradecer imensamente o convite, já parabenizar não só o canal, mas o papel que você vem desempenhando para a nossa sociedade, para a nossa região. É um orgulho, né, do ABC ter você que está se despontando e já se tornando um grande expoente da comunicação. E eu tenho certeza que já nos dá muita alegria e vai nos dar ainda muito mais em todo o Brasil e o mundo, tá? Eu acho que... Se Deus quiser. Se Deus quiser, você é jovem assim, mas desde o primeiro momento que eu te conheci, eu percebi o brilho no olhar, o propósito e a vontade de fazer diferença na sociedade. Então, assim, parabéns, é um orgulho e uma alegria estar com vocês aqui, não só com você, mas no canal e com os telespectadores. Obrigado. É uma alegria mesmo, tá? Obrigado, que honra. Bom, o direito, assim, desde criança, assim, na infância, eu buscava um curso, né? Sempre aquela pergunta, né? O que você vai fazer quando você crescer, aquela coisa toda. E eu tinha comigo a necessidade de fazer um curso que eu pudesse ajudar as pessoas, que eu pudesse realizar um propósito, né? Primeiro com Deus, mas notadamente com a sociedade, poder fazer a mudança. Sabe aquela ideia, quando você é criança, de querer mudar o mundo? Bom, o mundo talvez seja difícil, mas dentro do nosso espaço é possível a gente fazer algo diferente. E então, fui para o direito e aí teve toda uma caminhada. Eu nasci em São Bernardo do Campo, cresci aqui no ABC, Mauá, Santo André, então toda a minha vida foi aqui. Acabei me formando aqui na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, então minhas raízes
são aqui. E aí, graças a Deus, com o advento da aprovação do concurso, eu acabei indo para o interior. Eu fiquei praticamente 12 anos em Pirassununga, que é uma cidade no interior paulista, como tabelião. Para mim foi um desafio muito grande, Gusta, porque também era jovem, tinha 20 e poucos anos quando passei no concurso e tinha aquele sonho e aquela vontade de fazer a diferença, de mudar a vida das pessoas. E aí, dali em diante, iniciou esse período de importante desenvolvimento, culminando com o mestrado na USP, que para mim foi um grande avanço, inclusive intelectual e de desenvolvimento na pesquisa, essa parte acadêmica, e eu acabei escolhendo o processo de regularização fundiária, porque a nossa região do Grande ABC é uma região, notadamente Mauá, uma cidade com muitas irregularidades. Não que Santo André e São Bernardo não tenha, tá? Inclusive, no Instagram a gente postou recentemente todas essas conquistas que muitas vezes reverberam num acesso à justiça e numa concretização de direitos fundamentais. Então é um trabalho muito diferenciado e o mestrado me possibilitou de desenvolver o Instituto e depois de todos esses anos voltar para cá, fruto de algumas aprovações aí no concurso público, e aí eu voltei para cá, voltei para minha cidade, voltei para minha região para fazer a diferença e ajudar as pessoas. E como você havia dito, você é mestre em Direito pela USP. Como é que esse mestrado moldou a sua formação sobre a visão de uma sociedade e justiça juntamente? O mestrado, e assim, para todos os nossos telespectadores, né, nós temos ali a graduação, que é a faculdade, que é aquele período de você, estudante ali, que passa, presta o vestibular, faz a faculdade, o bacharelado. Mas o mestrado, ele é como se fosse uma nova faculdade, né? Aí 2 anos e meio, mais ou menos, o prazo, né? E o mestrado, você inicia um processo científico de pesquisa e de desenvolvimento, buscando uma problemática e entendendo como resolver, propondo uma, né? Então, inclusive a minha dissertação está no banco de teses da USP e, inclusive, eu deixei completamente disponibilizada. Elas são quase 300 páginas de pesquisa e, no fundo, de interesse social. E no final da minha problemática foi que muitos municípios, hoje 5.571 municípios no Brasil, os municípios não possuem recursos patrimoniais, financeiros, para ter uma equipe interdisciplinar, jurídica, para se desenvolver os projetos de lei de regularização fundiária. Então, no final da minha dissertação, além de críticas veementes à nossa atividade, né, os cartórios como um todo, há também ali um projeto de lei que pode ser adaptável a todos esses municípios. Ou seja, é um norte, é um projeto de lei concebido com toda essa análise para que todo município possa pegar esse PL e incorporar no seu município. Então, devolver um pouco, não só o custo, né, do que a USP e o que eu estudei ali de forma gratuita, devolver um pouco isso para a sociedade. Então o mestrado ele me aproximou, obviamente com grandes professores, com grandes especialistas, meu orientador foi o professor Thiago Marrara, que é brilhante no direito administrativo, e me aproximou realmente de como entender os institutos e como aplicá-los na prática, sem tanto juridiquês. Isso é importante. Entendi, é o na prática realmente. É o na prática, é o resultado. Como aquilo pode realmente mudar a vida das pessoas e acessar direitos. Então, acho que no fundo o mestrado me aproximou disso e também, de forma substancial, trouxe um aspecto de pesquisa, trouxe um aspecto de como entender os institutos, a origem, ter uma interpretação diferente dos institutos. Algo mais profissional também, Exato. né? E indo para uma mesma linha sobre pessoas e na prática. Você, para quem não sabe, o Thomas ele é tabelião, ele está à frente do primeiro tabelião de notas de Santo André. E para quem nos assiste, como é que funciona o dia a dia de um cartório, para quem não sabe? O cartório, ele deixou de ser, e aqui é um ponto importante, eu quero agradecer mais uma vez, inclusive essa pergunta agora, tá, Augusta? Porque as pessoas ainda têm aquela ideia daquele paradigma, daquele modelo extremamente burocrático, ruim, de um péssimo serviço, que é algo que já deveria ser extirpado, inclusive, na nossa sociedade. Mas estamos a caminho disso, de romper completamente esse padrão. O fato é que os cartórios, e aqui eu quero deixar algo bem importante, né, deixar bem frisado isso para você, telespectador, que não é uma jabuticaba brasileira. O ano passado, em outubro, novembro, eu fui dar uma palestra em Bruxelas, inclusive com alguns ministros do Supremo, representando a FADISA, que é a Faculdade de Direito de Santo André, e nessa delegação nossa brasileira, nós
estávamos estudando por que o direito belga, né, a Bélgica, possuía ali vários instrumentos e uma forma muito mais, digamos assim, efetiva do que o brasileiro. E uma das coisas que eu deixei claro nessa palestra, Augusta, é que o cartório não é uma jabuticaba brasileira. O modelo notarial brasileiro é igual ao belga. Então, isso é algo muito importante. Os cartórios são muito bons. O problema é que precisa de gestão, precisa de fiscalização. Então, esse é um outro ponto que foi separado, né? Foi rompido após a Constituição de 1988, a ideia de a necessidade do concurso público. Então, aquela ideia de passar de pai para filho, isso não existe mais. É vagado, né? Vaga o cartório, seja por morte, aposentadoria, esse cartório vai para uma lista estadual e há um concurso dificílimo feito pelo Poder Judiciário, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público, um notário, um registrador, e que por meio desse concurso, por mérito, por aprovação, por capacidade, essa pessoa escolhe o cartório, né? No caso eu, como um dos aprovados, e aí sim, nós assumimos a serventia, e aí, que é o cartório, e aí a gente imprime, né? Nós, dentro de uma gestão que é uma parte empresa, parte serviço público, nós vamos e alteramos ali toda a dinâmica do cartório. Por isso que o primeiro Notas de Santo André, depois de 70 anos no mesmo endereço, na rua 1º de Maio, foi para o bairro Jardim, ali na Mirante Protógenes, num prédio de quase 2.000 metros quadrados, com acessibilidade, com um prédio completamente diferenciado para servir a população. Então, o cartório tem essa importância e traz segurança jurídica. Compra e venda, doação, inventário, uso capião, adjudicação compulsória. Hoje são muitos atos, Gusta, que é feito no cartório e que poucas pessoas sabem de tudo que o cartório faz. Cartório não é só um batedor de carimbo. O cartório realiza o direito. E sobre essa segurança jurídica que você estava falando há alguns minutos atrás, no programa do Gusta nós temos dicas de segurança também. Não são jurídicas, mas são para toda a população. Então você que está buscando segurança e praticidade no seu dia a dia, você tem que estar ligado a RB Blindagens. Então vai rodar um VT maravilhoso e você que está buscando blindagem de alto nível, você está atrás da Ultra Leve Gold, da RB. Então pega essa dica. Depois dessa dica maravilhosa, como o papo aqui que o Thomas estava fluindo sobre segurança do direito, agora eu estou com uma dica maravilhosa para você que está buscando segurança na sua vida. Para você, para sua família e para os seus entes queridos. Então não perca essa oportunidade. E voltando, Thomas, para o cartório, eu vi que tiveram muitas mudanças, né? E teve uma reforma lá no Notas de Santo André, maravilhoso, inclusive. Eu já tive a oportunidade de assinar alguns documentos lá. Então, eu fiquei sabendo que a produção preparou um videozinho para mostrar o antes e o depois do cartório. Então, eu vou pedir para eles colocarem para vocês aí verem que maravilha é esse cartório aqui de Santo André. Por favor, então, produção, rodou.
Esse é o cartório NOSH. Então, você que está buscando abrir firma, assinar alguns documentos, você está procurando esse cartório aqui em Santo André, na rua Almirante Protógenes. E, como vocês puderam ver, é uma diferença notória, né? Porque quando estava na rua 1º de Maio há 70 anos, era algo que você pode se dizer assim, meio antigo, né? Enrustido. E muita gente, é o que eu estava falando até com meu pai, pensa que aumenta o preço, né, no cartório, mas isso é uma falha, né? Com certeza, Augusta. O valor é tabelado, tá? Então o valor no estado inteiro é igual. Vai ter uma pequena diferença de R$1 ali da questão do ISS, que varia de cada município, mas o preço é igual no estado inteiro. O que vai mudar é o quê? É o atendimento, é a capacidade, é o local, é a estrutura, é a equipe, é o real atendimento. É um serviço público exercido em caráter privado. O que vai mudar é isso. E hoje nós podemos, assim, de forma muito clara, assim, entalhar que o estado de São Paulo está muito à frente no Brasil, pela quantidade de concursos, pela seriedade do Poder Judiciário, de todas as instituições, que trouxeram para São Paulo uma outra realidade. Quando a gente vai para fora do estado, ainda é muito difícil, né? Mas aqui no estado de São Paulo já é uma grande realidade e, notadamente aqui em Santo André, hoje é uma alegria porque nós estamos sendo reconhecidos não só hoje em nível nacional, até internacional, pela nossa capacidade e a forma como nós atendemos a população. Então, para mim é uma honra, é uma gratidão, primeiro a Deus, mas a toda a sociedade por esse reconhecimento e porque hoje nós estamos proporcionando para a cidade. E algumas semanas atrás eu tive que abrir firma num cartório, eu não tinha firma em nenhum cartório, e até pedi pro meu pai, me explica, né, o que é abrir firma? E aí ele me explicou, o Dr. Thomas também, e eu tive um atendimento, assim, me falta palavras para descrever tamanha competência de toda a equipe do cartório. Então você tá precisando de alguma coisa relacionada ao direito, vai lá e assina algumas procurações, né, é sempre bom. Vai conhecer. E Thomas, voltando ao papo do direito, qual foi o maior desafio enfrentado por você ao longo dessa sua trajetória ligada ao direito? A mudança, né? Muito jovem, quando eu vou para o interior e aí você tem que começar a iniciar tudo, depois eu fui morar junto com outro amigo que também morava no interior, que trabalhava em outro cartório, também prestava para concurso. Então esse início, ele é muito difícil, né, de desenvolvimento. Você sai, é muito curioso. Quando eu cheguei na cidade, as pessoas perguntam de que família você é. Eu estava sozinho ali, né? Depois veio hoje minha atual esposa também, para que a gente pudesse construir a vida juntos ali. Então foi algo muito difícil isso e conseguir conciliar o trabalho, o desenvolvimento no cartório e o estudo para as próximas aprovações. Então, eu sou aprovado aqui em 3 concursos no estado de São Paulo, o que também gera uma complexidade de estudo, dedicação, né? Mas o meu maior desafio foi em agosto de 2021, que eu tive a honra de ser o primeiro tabelião no Brasil a lavrar inventário extrajudicial com menores, com incapazes. Até 2021 não era permitido. A lei não permitia que inventário em cartório fosse feito com incapazes. E aí nós tivemos um primeiro caso no Brasil, que foi o primeiro tabelião, e com isso houve uma alavancagem das corregedorias gerais, houve um processo de desenvolvimento em cada estado, tive uma série de julgados, de alvarás autorizando, citando um artigo que eu escrevi com o Dr. Germano e com o Dr. Nalini, que é ex-presidente do Tribunal de Justiça, que é chamado Um Passo Adiante, está disponível aí na internet para quem quiser ler. E hoje, felizmente, tive a honra de assinar o pedido de providências do IBDFAN, deflagrado ao Conselho Nacional de Justiça, e tive a oportunidade de ver o provimento, a resolução 571 do CNJ ser assinado pelo então presidente do CNJ, o ministro Barroso, que hoje permite, nas 27 unidades federativas no Brasil inteiro, fazer inventário com menor de idade, com incapazes, e eu tive esse privilégio, né, essa gratidão a Deus de ser o primeiro precursor de escrever esse artigo com o Dr. Germano e com o Dr. Nalini, e lavrar o primeiro inventário que hoje está mudando a vida de milhares de brasileiros. Então, para mim é uma alegria muito grande. Foi um desafio porque naquele momento, Augusto, a gente, por ter uma idade não tão avançada quanto alguns, o pessoal equivocadamente acaba julgando a gente pela idade, pela imagem. E em 2021, naquele primeiro momento, fui muito julgado pela ausência de capacidade de intelecção de mudar o direito. Então eu acho que isso foi um fenômeno interessantíssimo e, graças a Deus, acho que esse foi um dos meus maiores desafios. Muitas das vezes julgam o livro pela capa, né? Exatamente. E como você havia dito, você foi aprovado em 3 concursos de cartório do estado de São Paulo, o 8º, o 9º e o 12º.
Para quem está querendo seguir essa área da magistratura, do direito, qual dica que você dá para passar num concurso de cartório? A pessoa que está entrando, o que ela deve focar mais? Qual que é essa linha? Eu acho que a grande dica, a primeira coisa, eu tenho muita fé, eu acredito muito em Deus, é você acreditar realmente nos seus sonhos e se colocar perante Deus como um benfeitor, um instrumento dele na operacionalização do direito, em ajudar as pessoas. Eu acho que esse é o primeiro ponto muito claro. Eu sei que isso não serve para todos, mas para mim serviu muito isso. O primeiro concurso que eu prestei, eu passei. Então eu tenho uma gratidão muito grande. Eu não era o mais preparado, seguramente, mas eu era a pessoa que tinha mais fé e a pessoa com mais vontade de ajudar as pessoas. Isso eu tenho certeza. Então, eu acho que a primeira coisa é isso, é a gente acreditar, renunciar a muita coisa. Então, não adianta, como nós vamos ser aprovados num concurso público se a gente quer todo final de semana passear, a gente quer viajar, a gente quer curtir, é impossível. O concurso demanda e exige uma disciplina, uma capacidade diferenciada de estudo, uma dedicação. Então acho que esse é o ponto. E claro, se o plantio começar na fase de graduação, os 5 anos da faculdade, então você, aluno, né, graduando, eu preciso passar na prova e acertar. Não. E eu falo isso porque eu não era esse aluno tão bom assim. Eu era um aluno muito regular, eu não era esse aluno diferenciado, pelo contrário, eu tinha muita dificuldade, eu tinha amigos muito mais brilhantes do que eu, mas eu acho que o fato é você aproveitar esse tempo na faculdade e nos momentos posteriores fazer essa dedicação, ter essa disciplina e ter um bom método de estudo. Então, procurar pessoas, é recorrente, eu recebo pessoas que vão no cartório. Semana passada eu recebi 2 aprovados, na verdade, formados em Direito, já aprovados na OAB, mas que pretendem prestar concurso público e foram lá falar comigo. Pô, Thomas, você tem alguma dica, tudo? Então, eu acabo fazendo isso também porque é algo que eu senti muita dificuldade. Eu passei no concurso de cartório sem nunca ter pisado num cartório, porque é muito difícil. Ninguém abre as portas, ninguém traz o pessoal, e é algo que a gente vem fazendo já fizemos com 2 faculdades de Santo André, que é trazer todos os alunos para uma expedição, para uma imersão notarial, levando todos os alunos para dentro do cartório, mostrando, explicando, que é algo que eu não tive. Então hoje aqui em Santo André a gente já faz isso também. E Thomas, como é que você enxerga a evolução do direito e dos serviços notariais com essa digitalização, com essa tecnologia que está vindo no futuro aí? Olha, essa pergunta ela é muito sapiente porque muitas pessoas acabam ligando o cartório ao atraso e não à tecnologia. E o próprio e-notariado, que é aquela modalidade de poder assinar escrituras digitalmente, já é um sistema de blockchain, que é o NotarChain, então, que já está desde 2020, tá? Em operação, foi uma ferramenta que salvou a vida de milhares de pessoas, porque fechou tudo, inclusive consulados que não faziam procurações, e o e-notariado foi algo de suma importância para acessar esses direitos. Então, hoje, os cartórios, agora, recentemente, o Colégio Notarial disponibilizou o E-Note Provas, que é uma ferramenta de aqueles prints de internet num valor muito mais acessível do que a ata notarial. Então, hoje, os cartórios seguramente estão numa grande avanço, num grande pioneirismo digital do direito. Então, os cartórios, eu acho que é um motivo de orgulho, inclusive estão sendo estudados por outros países. É algo que, Gusta, eu quero chamar a atenção aqui. A China veio para o Brasil e ela, no momento que ela precisava escolher qual era o sistema de registro de imóveis, de notarial, de registro de imóveis, de cartório do país, a China escolheu o nosso. Tá? 2/3 da população mundial é o notariado latino, que é o nosso sistema. 93 países. Das 10 maiores potências do mundo, 7 é o nosso sistema. Está indo para 8 agora. Então, o nosso sistema não é ruim. O que falta, obviamente, é isso. É esse antes e depois que o programa do Gusta demonstrou para vocês. 70 anos aquele cartório ficou aqui em Santo André dessa forma. E veja que eu não estou criticando meu antecessor, que eu tenho muita honra de hoje ser titular, não é nada disso. É uma virada de chave. É uma virada de chave. É uma evolução para a própria população. Exatamente. Quem ganha isso é a população. E por isso que nós precisamos valorizar isso, demonstrar isso, porque acaba gerando que os outros cartórios também vão buscando. Depois que eu vim para Santo André, 2 cartórios mudaram de endereço, outros 2 reformaram. Quer dizer, a cidade ganhou com isso.
Então isso é notório, você pode com certeza falar, várias pessoas falam isso, o efeito Noche, o efeito Thomas Noche, depois que ele veio para cá, todos os cartórios mudaram, isso é bom, a cidade ganha, a região ganha, eu acho que é isso que a gente tem que estar de olho, que é o interesse público, mostrar que as pessoas podem e devem ser atendidas, e não naquele padrão do cartório anterior que ficou mais de 70 anos, que isso não é a realidade de uma cidade pujante como Santo André. E o Brasil inteiro tem muitas coisas boas a promover a todo o mundo, né? Como você disse, 8 países de alto nível escolheram o nosso 10 sistema. 10 potências é o nosso sistema. O nosso sistema é... Não é que nós criamos isso, tá, gente? Eu sempre falo isso, cartório, em Bruxelas eu deixei isso muito claro e vários ministros vieram falar comigo depois, porque o cartório não é uma jabuticaba brasileira, é algo que já funciona há muito tempo, mesmo antes do descobrimento do Brasil, tá? Então, assim, não é algo que nós estamos criando agora. Pelo contrário, e de novo, o que, de certa forma, prejudicou e criou uma anomalia no nosso sistema foi aquele efeito, sim, de hereditariedade. Então, não é que passava de pai para filho, mas havia uma previsão constitucional na antiga Constituição que falava que quando morresse o titular, no meu caso que eu sou o titular, eu sou o dono do cartório, entre aspas, assumia o oficial maior dos últimos 5 anos. Quem que você acha, Augusto, que eu colocava como oficial maior? Meu filho. Exatamente. E é algo que a população muitas vezes não sabe disso, né? Que você precisa realmente prestar esse concurso, é algo que as pessoas, muitas vezes o jovem, por exemplo, não estuda essa hereditariedade, né? Exatamente, e nem sabe disso, e às vezes fala, não, isso aí você passou, e é muito comum, eu acho isso muito engraçado, porque quando no interior também, mas aqui em Santo André isso foi mais marcante, porque é a minha região, então é muito comum no cartório encontrar pessoas, seja da faculdade, seja da minha história, seja da minha infância, amigos de infância, enfim. Mas era muito engraçado, porque o pessoal me chamou, eu fui para uma reunião, aí quando eu cheguei para falar com as partes, a parte falou assim, não, eu falei para chamar o tabelião, não falei para chamar o filho. Aí olhou para mim e falou, ô menino, chama seu pai lá e vem aqui. Eu falei, não, deixa eu falar, o meu pai não é tabelião, eu sou o tabelião, para de brincadeira, chama seu pai. Então assim, por quê? É aquela imagem que nós temos de uma pessoa de idade, uma pessoa velha no sentido de idosa, de experiente muitas vezes, mas que não é a nossa realidade hoje, porque a nossa juventude, né, a nossa geração, você é uma geração ainda bem mais jovem, mas é essa geração que vai impulsionar e que vai mudar o Brasil, e que vai trazer essa diferença, que vai investir, que vai fazer essa gestão e mudar a vida das pessoas. Eu acho que esse é o ponto primordial que a gente precisa entender. Por que esse cartório ficou 70 anos dessa forma? E eu, em um ano, né, em 11 meses que eu voltei para Santo André, a gente mudou. Claro, é um propósito com Deus de devolver para a sociedade, sim, mas também é vontade e é essa juventude que vem, né? Então, em Santo André já tinha muitos concursados, já há anos, mas eu acho que foi aquele empurrão que impulsionou toda a cadeia. E como o Thomas havia dito, ele é tão jovem assim, sabe por quê, Thomas? Porque você come em lugar bom. E como não podia ser diferente, aqui no programa do Gusta temos a dica maravilhosa para você que está buscando comer bem com você, com a sua família. Bardalino. Bardalino te espera para uma experiência enriquecedora e maravilhosa. Então, rodou. Então, com esse VT e essa dica maravilhosa do Bardalino, não tem como você não ficar com aquela fominha, né? Porque aqui, eu e o Thomas, a gente já tá com aquela fominha, já bateu o estomaguinho aquele, sabe? Então, vai no Bardalino, aproveita as super oportunidades, as super dicas que eles têm lá, que eu tenho certeza que você vai adorar, tá bom? E Thomas, voltando ao assunto do direito, tem alguma participação em relação à área jurídica que você não fez ainda e tem muita vontade de participar? Olha, o campo do direito é um campo muito vasto, né? Não só de profissões, assim, de atividades, mas como o direito em si. Hoje eu procuro sempre ter uma visão interdisciplinar do direito, e por isso até de uma aproximação com a gestão pública, inclusive de soluções diferenciadas, né? Em Santo André, recentemente, o nosso prefeito em exercício, nosso prefeito Gilvan, inclusive postou
nas redes sociais que nós conseguimos algo que era assim, de muitos anos, que é o corredor de ônibus ali na Giovanna Pirelli, Batista Pirelli, que era algo de suma importância, mas que não havia recursos para desapropriação da faixa ali da Prometeum, da Pirelli, e que nós conseguimos com uma solução interdisciplinar, uma modalidade de servidão administrativa híbrida, de uma forma extremamente complexa, e que nós conseguimos aproximar sem que a municipalidade tivesse um custo. Então, hoje, eu consigo e vejo o direito com uma interdisciplinaridade completamente diferenciada e procuro sempre inovar, seja por meio da adjudicação compulsória de imóvel público do INSS, que foi a primeira do Brasil, entre outros casos que a gente se aproxima sempre encampado nessa ideia, buscando a realização do direito e a concretização de direitos fundamentais. E nós tivemos a oportunidade de receber o Evandro Banzato, que é atual secretário de desenvolvimento aqui da cidade de Santo André. E, no geral, a cidade de Santo André tem evoluído muito, né? A passos largos, porque uma gestão firme como a do Gilvan, secretário de desenvolvimento maravilhoso, com ideias incríveis, como você pôde ver a inauguração de franquias aqui, a própria Estupendo, isenção de impostos, diversas dicas que o Evandro deu aqui. Então você que teve a oportunidade, ainda não teve a oportunidade de assistir o episódio, vale muito a pena, e é isso que você está tentando trazer, né? Essa evolução da cidade. Para dentro do extrajudicial, o Evandro Banzato, assim, eu tenho uma admiração muito grande, é um grande amigo, um grande irmão, ele é o secretário de desenvolvimento que, assim, me ajuda muito, a gente conversa muito, porque não só com as ideias, com a sua capacidade, assim, diferenciada. Eu acho que a cidade mudou muito com essa gestão, desde o Paulinho, agora o Gilvan, o Banzato que está aí há anos, né? Eu acho que a gente brinca, toca o prefeito e o Banzato continua aí. Ele está há 9 anos nessa carreira. 9 anos, porque ele faz a diferença e, assim, eu tenho uma gratidão muito grande por ele, porque eu não o conhecia e foi um grande empreendedor que me apresentou quando eu cheguei aqui e falou, olha, é um tabelião diferente, vai mudar a cidade, eu queria te apresentar. E me apresentou para o Evandro Banzato, uma outra secretária também, a doutora Marília, que eu tenho muita admiração. E é muito curioso isso, que eu já falei isso para ele várias vezes, a minha admiração e gratidão que eu tenho por ele, mas eu ter escolhido o Santo André não foi à toa. Eu posso dizer seguramente que a gestão pública foi fundamental, porque numa análise, e quando a gente é aprovado, né, no concurso, você tem uma lista de cartórios para escolher. E eu tinha várias cidades. Eu podia ter escolhido São Caetano do Sul, podia ter escolhido outras cidades aqui da região do Grande ABC e no interior. E escolher Santo André não é só a volta para a minha cidade, né? Não é só a gratidão de Deus de poder voltar para a minha região, mas especialmente analisar a pujança e a capacidade de crescimento. Quando o Gusta, e você menciona isso, que a cidade está a passos largos, olha para a região do Grande ABC, e sem nenhum demérito, veja, eu trabalho nessas cidades, tenho orgulho de estar nessas cidades, mas assim, Santo André, ela é completamente diferente dos outros municípios. E a gestão pública faz isso, faz a diferença, busca e entrega isso para a cidade. E o que o Extra vem fazendo, o que o cartório tem que fazer, não é só o Thomas Noche não, tá? São todos os cartórios e eu acho que todos estão encampados nesse objetivo, é mudar a vida das pessoas, não é só fazer escritura. E nós temos, o Santo André é uma cidade muito tradicional, como o próprio cartório, diversos, até empreendimentos, restaurantes, a nova sorveteria Estupendo, da família Cavinato, e eu imagino que você, como você trabalha muito ao longo da sua jornada, você fica muito cansado quando você volta para sua casa, não fica? Fico. Então, mais uma dica para você aqui do programa do Gusta, Pantera Imóveis está com a gente, uma das imobiliárias mais tradicionais aqui da cidade de Santo André. Então você aí de casa que busca vender, alugar ou até comprar um imóvel, você está atrás de Pantera Imóveis, então pega essa dica. Pantera Imóveis, instinto que faz história. Posso falar? Pode. E para quem não sabe, são clientes do Thomas lá no cartório, o Grupo Pantera, então estamos todos em família, vamos dizer assim, né? Graças a Deus, então, graças a Deus. vocês que procuram comprar mais uma vez e vender e alugar um imóvel, vão atrás da Pantera, qualquer dúvida, eu vou sanar no meu Instagram, @oGustavoLima, chama lá que a gente conversa sobre a melhor oportunidade proposta para você e sua família, tá bom? E Thomas, você acredita que infelizmente a gente está se encerrando no nosso horário, mas eu gostaria de saber uma coisa antes. Como você tem lidado muito com a vida pública, muitos políticos, você iria para essa área? Você gostaria de se candidatar algum dia nessa área? Você sabe que eu admiro muito, Gusta, a política, né? A gestão pública, algo que eu gosto, algo que eu tenho
prazer e privilégio de ter muitos amigos na política, seja deputados, enfim, em todas as carreiras. Gosto muito, mas infelizmente é uma pergunta muito engraçada e bacana, eu fico até meio desconcertado, porque assim, dos últimos meses para cá, tem gente ligando no cartório, olha, fala para ele que se ele estiver na política, eu tô com ele, não sei o quê, acho que acabam vendo um pouco a nossa vida no Instagram, a vontade de fazer a diferença, mas gente, eu já falei isso várias vezes, não é minha pretensão, e eu vou explicar por quê, tá? Não é, conversinha, nada disso. Para que eu possa ter uma carreira pública, um cargo público, notadamente, seja no legislativo, executivo, não importa, eu tenho que me afastar da minha atividade principal, que é o primeiro tabelião de notas de Santo André. E atuar no primeiro tabelião de notas, e é algo que eu estava falando com seu pai, o Antônio Carlos, é algo que para mim eu fujo do meu propósito e é algo que eu tenho amor no que eu faço. Eu amo estar todos os dias no cartório, eu amo atender as pessoas, eu amo resolver os problemas. Então, em que pese ter uma admiração e entender o que o próprio Banzato fala muito isso, né? Os espaços devem ser ocupados por pessoas boas, não é algo que hoje nunca vai ser um objetivo meu, porque eu vou ter que largar o cartório, e isso eu não vou fazer mesmo, tá? Agora, obviamente que eu tenho sim essa aproximação, eu tenho essa interdisciplinariedade com muitos gestores, porque é algo que eu acho que é importante, a política boa, a política do bem, a política da solução, a política de resolução mesmo, se aproximar do extrajudicial, porque há ali uma importante função do extra com a gestão. Então, eu acho isso importante, mas não tenho nenhuma pretensão e não sou candidato, não vou me candidatar, mas obrigado pela pergunta, isso é bom, porque o pessoal liga no cartório para falar isso, eu fico feliz, o pessoal entra lá, fala, mas não tenho amizade com todo mundo na política e não quero me indispor com ninguém também, tá, gente? E é legal, né? Quando exercida com pulso firme e com diálogo, é muito, muito bom e muito viável para toda a população. Então, o Thomas não vai se candidatar, galera. Eu recebi algumas perguntas relacionadas a isso também antes da entrevista. E quando algumas entrevistas atrás, falando com o Banzato também, é uma área muito delicada também, né? Nós podemos dizer assim. E, infelizmente, nosso tempo, falei que está se encerrando, mas antes eu tenho mais uma dica para você aí de casa. Tá vendo esse squeeze maravilhoso? Sabe de quem é? Da BMW Agulhas Negras. Então, você pode se hidratar com o nosso squeeze. Vai no site da BMW Agulhas Negras, que lá tem as melhores promoções para você adquirir o squeeze, o boné, camisetas, tênis, calças, enfim, todo o seu armário novo em 2026 para você ficar em grande estilo. Então, roda essa dica. Então, agradecer a todo o grupo BMW Agulhas Negras por estar acreditando nesse projeto maravilhoso. Então, contem conosco, e você que está buscando performance, luxo e alto nível, você está precisando de uma BMW e compra na Agulhas Negras, tá bom? Voltando aqui, Thomas, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Você que é muito conhecido aqui na cidade de Santo André, uma honra poder gravar com você, o Dr. Thomas. Então, mais uma vez, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui no canal ABC, a casa é sua. Muito obrigado, Gusta. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Eu não teria como agradecer honroso esse convite, eu fico lisonjeado e muito feliz, porque não só por hoje, você é um grande expoente na comunicação aqui, todo mundo te admira. Eu tenho certeza que nós veremos o Gusta ainda voando ainda muito mais longe, não só no Brasil, até internacionalmente. Pode anotar isso, você vai ter certeza disso. E você vai lembrar dessa entrevista aqui, você vai me chamar quando você estiver lá, você vai falar, olha, vem cá. Então é uma alegria assim ver não só você como expoente, mas a nossa região também sendo valorizada. Então para mim eu fico muito feliz de estar aqui. E é esse bate-papo importantíssimo, dessas perguntas sensíveis. E também para o pessoal, quem não me conhece também, aproximar um pouco mais, conhecer o primeiro tabelião de notas lá na Almirante Protógenes 290. Aqui não é uma propaganda, vocês têm 6 tabelionatos de notas aqui em Santo André, vocês podem escolher qualquer um, mas seguramente é legal ter a experiência, como o Gusta falou, de conhecer e entender esse novo paradigma de cartório. Nada daquela burocracia, nada daquela estrutura assim, deteriorada, é algo completamente diferenciado e a população merece. Então, fica a dica, eu sou prova viva, né? Eu assino embaixo que é um cartório maravilhoso. Então, você que está buscando esse cartório é o do Thomas, tá bom?
E, mais uma vez, muito obrigado a você que assistiu o nosso programa do Gusto até aqui. Agora você vai ficar com a programação do canal ABC e sempre é uma honra tê-lo, você, meu telespectador, minha telespectadora. Então, até a próxima. Acompanhe o Instagram do Thomas, vai deixar aí no GC do canal e o meu, @oGustavoLima. Muito obrigado pela sua participação e até mais. Tchau, galera. Tchau.